Muito bem, valendo. Pouco sem voz, mas estamos aí. Vamos tocando. Hoje são 29/3/2025, 8h09. Nós estamos aqui para nossas primeiras 3 aulas da disciplina prática de mecânica dos solos. Disciplina essa que tem uma importância ímpar e quem participou das aulas teóricas já sabe a complexidade e provavelmente a importância. Aqui nessa aula prática, eu poderei falar um pouco mais a respeito da importância da mecânica dos solos e da utilização da mecânica dos solos, tá? Antes, algumas questões burocráticas aqui, né, e que são verdadeiramente importantes. Vamos lá. Primeira delas, com relação às presenças, tá? A aprovação nessa disciplina. Aliás, enquanto não mudar o currículo, e se mudar o currículo, claro, todas as disciplinas de prática da engenharia civil e a arquitetura eu não posso afirmar, mas todas as práticas da engenharia civil, elas são aprovadas mediante presença na aula em 3/4 das aulas, ou seja, 75%, e o acerto nas questões fechadas aí do mapa de vocês, as chamadas ACQFs, ok? Então, a aprovação é condicionada a 2 critérios: presença de 75% e, e acertar as CQAs, né? Essa disciplina nossa, ela tem 8 aulas, certo? E eu já vou confirmar para vocês as datas de todos que estão aqui. Nós temos aqui a data de hoje, né? Nós estamos falando, opa, volta aqui. Nós estamos falando, então, do dia 29. A aula 1 começa às 8 horas da manhã e vai até às 9h15. Depois, com um intervalo de 15 minutos, nós temos a aula 2 de 9h30 às 10h45, mais 15 minutos de intervalo. E nós temos a aula 3 das 11 da manhã ao meio-dia e 15. Depois nós vamos comentar sobre esse intervalo. No próximo sábado, sábado, dia 5, nós temos aula 4, das 9h15 às 10h15. Então, começa sábado que vem, começa um pouquinho mais tarde. E no sábado que vem também, aula 5, das 11 ao meio-dia e 15. Já aí nós vamos pular o sábado, dia 12, estarei em viagem. Nós vamos pular o outro sábado, porque aí nós temos aí o sábado da Semana Santa, e voltamos, então, para fechar nossas aulas, aula 6, aula 7 e aula 8, da mesma maneira, das 8 da manhã ao meio-dia e 15, no dia 26 de abril. Então, temos 2 semanas seguidas, pulamos 2 semanas e retornamos aí com as nossas aulas, moçada. É por aí, certo? Como é que funciona? Então, primeiro, né, já falamos sobre as aulas. Segundo, como funciona a presença? Até pouco tempo atrás eu fazia chamada, mas eu acho que, acho não, tenho certeza que toma tempo demais. Nós estamos em 78 na sala de aula. Vai tirar a mim, claro, né? Que eu não faço chamada de mim mesmo, estaremos, então são 77 alunos. Eu gasto 15 minutos para fazer uma chamada de 77 alunos. Então, qual será o critério para a presença? O Google, quando você grava, o Google Meet, que é essa plataforma que nós estamos usando, ela me envia um relatório de todos que estão presentes. Só que o Google não sabe quem é você, se você não tiver escrito o seu nome, se você não tiver entrado com o seu e-mail. Então, eu vou falar uma vez aqui só, né? Aqueles que estão prestando atenção, né, porque a gente sabe do fenômeno que acontece aí, de ligar o computador e não estar presente na aula, só o computador ligado. Não sou eu que vou me preocupar com isso, né? Aqui participa quem quer, pergunta quem quer, mas, por exemplo, eu dei uma passada na lista de nomes e tem um nome aqui claramente, Construtora Belmonte, que na hora da chamada eu não vou saber quem é o usuário que estava acessando pela conta da construtora Belmonte. Então, eu peço a todos aqueles que acessaram
por contas que não refletem o seu nome, entrou pela conta da irmã, pela conta da esposa, na conta do esposo, na conta do primo, do papagaio, do cachorro. Aqueles que não refletem o seu nome, favor deslogar e entrar numa conta com o seu nome, tá certo? Senão fica difícil, né? Como é que não, mediante, né, aquela escrita, como eu vou fazer a chamada depois, tá certo? Beleza? Então, aí estará presente, vai tomar falta, né? Quem está com a construtora já me deu sinal de positivo, ótimo, para que não tome falta, tá bom? Então, vamos lá. Esses avisos postos, Matheus de Souza. Diga, Matheus, você levantou a mão? Realmente Abriu, levantei a mão sem querer, professor, desculpa. sem problemas, sem problemas. Isso acontece. Muito bem, gente. Talvez vocês tenham escutado eu falar isso na aula teórica de mecânica dos solos, né? E vocês perceberam o tamanho da disciplina mecânica dos solos. Ela é gigante. Ela é Professor, gigante por si só, por é uma ciência muito grande. Mas agora no nosso currículo a gente incorporou a mecânica dos solos, a parte de geologia, ou seja, a, a, só um minuto, pessoal. Só um minuto. Pessoal, peço para vocês que fechem todos os microfones aí, senão dá interferência na nossa, na nossa gravação. E esse vídeo depois ficará disponível para vocês novamente, tá? Quando quiser falar, sinta-se à vontade, abre o microfone, mas no tempo que estiver me ouvindo, por favor, microfone fechado. Muito bem. Então, nós temos a junção de mecânica dos solos propriamente dita, né? Com a parte da formação da crosta terrestre e o entendimento de como se dá a formação do solo A, B, C, em função da formação da própria Terra, na geologia e a formação do próprio planeta Terra, geologia, explicação da nossa vida caminham assim, do porquê estamos aqui, caminha de maneira muito íntima, mas aí, quem é o especialista dessa parte? Quem é o estudioso dessa parte? É o professor Marcelo Costa. Inclusive, dentro dessas 8 aulas que eu falei para vocês, é muito provável que ele venha numa aula dessas, dar uma palhinha para nós dessa parte de geologia, tá? Pegar uma aula para dar uma palhinha para nós. Pois bem, e também junta lá no finalzinho com a parte de obras de terra. Obras de terra, que seria o entendimento e aí já a proposição de soluções e cálculos para essas soluções para contenção de solos, por exemplo, muro de arrimo, para contenção, ou melhor, para o estudo do equilíbrio de taludes, que é aquilo que vocês veem acontecer todo final de ano, quando satura o solo, né? E nós temos esses acidentes horrorosos de deslizamento de solo que matam pessoas ou que fecham rodovias. Tudo aquilo é possível você determinar conhecendo as equações de mecânica dos solos, né? Tudo isso já foi desvendado. Tudo isso já é equacionado. Você já consegue colocar num papel, seja ela mais ou menos complexa a equação, mas você consegue resolver. Em especial, vamos jogar a luz aqui, nessa disciplina, que é a prática de mecânica dos solos. E ela, então, envolve algumas práticas que nos dão artifícios, que nos dão valores para que a gente jogue lá na parte teórica e vá conduzindo os índices físicos e vá fazendo cálculos, por exemplo, da parte de obras de terra, para determinação de muro de arrimo, resistência de muro de arrimo e assim sucessivamente. E essa matéria ela não acaba aqui, pelo menos para quem é da civil. A parte de prática, sim, mas a parte de mecânica do solo continua lá em fundações, porque lá em fundações nós retomamos alguns conceitos aqui para que a gente possa determinar
Por exemplo, a resistência de uma fundação profunda, de uma fundação rasa, de um tubulão, de uma estaca, de uma sapata, tá certo? E eu estou vendo perguntas aqui, pessoal. Vamos lá. A Daniele pergunta: as fórmulas serão dadas em prova? Sim, a prova vem com formulário, tá certo? Daniele, essa matéria não tem prova, mas eu sei que eu fiz alusão à matéria teórica de mecânica, você perguntou sobre ela. E sim, serão dadas. Fique tranquilas, não precisa decorar fórmula, precisa entender quais são as variáveis, tá? Porque a fórmula vem só com as letrinhas. Teor de umidade é igual a massa da água dividido pela massa do solo. Então, H é igual a MA dividido por MS, certo? Precisa entender as variáveis. Decorar, jamais, tá? A Maria Eduarda pergunta se precisa colocar o RA aqui. Não, Maria Eduarda, eu vou fazer a chamada através do relatório que o Google Meet solta para mim, como eu falei há pouco. O Cleberson dá um ok aqui, ele concorda, então, com isso, tá? E as provas, pelo menos as minhas disciplinas, todas que eu lecionar para vocês, todas vão ter formulário. Todas as provas vão ter formulário, tá certo? Não, não precisa decorar, precisa entender, ok? Minha concepção de avaliação é verificar se você entendeu, não se você decorou. Eu não, algumas coisas têm que ser decoradas, né, gente? A gente vive para decorar. A gente decora o nosso próprio nome, decora o nome dos nossos pais, decora o nome dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, mas nem tudo passa por decoré, tá? Passa por aplicação. Então, eu havia dito para vocês sobre a importância do conhecimento dos solos na hora de uma boa tomada de decisão. E a primeira prática nossa. E como funciona isso? Eu não sei se vocês já fizeram outras práticas, então é importante eu falar que essa disciplina prática, como a gente não está junto num laboratório, imaginem vocês, né, como se todos tivessem que se deslocar para a cidade de Uberaba, eu sei que vários não são daqui, provavelmente a grande maioria não é da cidade, da matriz da universidade, e vocês teriam que se deslocar até aqui para a gente fazer essas práticas, porque todas as práticas foram feitas aqui no laboratório, na sala H108, H107, H106, as três salas que são laboratórios de construção civil, de materiais de construção civil, laboratório de mecânica do solo, dos solos e laboratório de geologia, né, onde eu passo boa parte da minha semana como docente. E lá nós temos todos os equipamentos para o feitio dessas práticas. Porém, o que nós entendemos por bem? Como vocês não estão aqui, ficariam espalhados por polos, ou então inviabilizariam a viagem até a cidade de Uberaba, os polos talvez não tivessem o mesmo recurso que nós temos aqui em termos de profissional, não só de mim, mas do técnico de laboratório, que entende muito a respeito da prática, tem muitos anos de janela como técnico de laboratório, professor que tem algum tempo já de janela, e o recurso físico. Isso vocês talvez não encontrariam no polo, né? O mais importante é isso, não encontrar no polo. E César, eu vi que você me chamou, já já eu te dou a palavra. E aí, como então ficou a dinâmica dessa prática? Que se vocês já fizeram outros, vocês já sabem como é. Eu gravei os vídeos, esses vídeos são datados do começo, do passagem em 2023 para passagem em 2024, mas é claro que eu tive cuidado de verificar todas as normas para ver se houve alguma modificação normativa que inviabilizasse qualquer um dos limites ou dos padrões de prática ou dos equipamentos utilizados. Todas mantêm-se incólumes, todas mantêm-se do mesmo jeito. Portanto, eu estou aproveitando esse vídeo da passagem de 2023 para 2000, acho que é dezembro de 2023, para que vocês vejam. Então, eu faço, como é que vai funcionar a dinâmica, para encerrar minha fala e passar a fala para o César, eu faço a abertura, a introdução à prática, passo o vídeo da prática e depois faço o fechamento e respondo as perguntas, tá certo? Hoje nós veremos 3 práticas, porque nós temos 3 aulas, tá? César, a palavra é sua. Professor, tomar muito tempo, não. Deixa eu te perguntar aqui, como você diz, a gente que somos dos polos, caso tenha uma aula aí na matriz, e eu quisesse estar participando assim pessoalmente, eu teria que estar marcando, ou tá,
entrando em contato direto com o polo para ver como faço para ter acesso para mim estar vendo uma aula dessa presencial. Tem essa possibilidade? Se tem, como faço? Boa pergunta, Salve Sérgio. o Corinthians, Ah lá. campeão dos campeões. Pessoal, é a maneira de eu entrar na aula dele e ele não falar para mim assim, fica esperando aí um pouco, correto? Aí ele aí é só felicidade. Bom dia a todos, bom dia, professor Cleverton. É um prazer. Você sabe que nas minhas palavras. Bom dia, professor. Bom dia, querido. Bom dia. Um abraço a todos. Com essa turma eu já tenho um determinado conhecimento. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui. Para as primeiras palavras, os professores já sabem que nesse primeiro momento, pessoal, das práticas, e muitos de vocês que já me conhecem sabem disso, eu espero, assim, ansiosamente esse primeiro momento para falar oi para vocês. Depois, aí a gente fica só na comunicação, no SAIS, tentando sempre dar o nosso melhor, tá certo? Eu não sei se a gente sempre consegue, porque às vezes o melhor, professor Cleverton, está em conseguir atender o aluno. E nem sempre na educação as solicitações conseguem ser atendidas. Né? Por quê? Porque por conta de normativas institucionais, de leis que o MEC preconiza sobre as instituições de graduação, às vezes a gente precisa dizer não. E quando a gente diz não, complicamos um pouco a vida do aluno, que automaticamente, às vezes, entende que o não ele está embasado em leis, em diretrizes normativas, mas quando a gente consegue ajudar, é aquele glamour, é gostoso. Então, pessoal, é um prazer muito grande saber que nós estamos... Olha o tamanho do grupo, 81 pessoas numa manhã de sábado se dedicando. E eu tenho certeza aí, César Augusto, que alguns de vocês estão aí no chão de fábrica nesse momento, estão, às vezes, no canteiro de obras, estão trabalhando e com o celular ligado para tentar, primeiro, ter conhecimento e, segundo, Ricardo, ter presenças que são imprescindíveis para as disciplinas. Então, da parte da gestão, vocês sabem que esse é o tipo de conversa que eu levo toda vez. Da parte da gestão, nós estamos fazendo o seguinte: amealhar dentro da instituição o que nós temos de melhor. O professor Cleverton hoje trabalha numa das prefeituras próximas aqui à nossa cidade, já no interior de São Paulo, e o professor trabalha nessa prefeitura durante toda a semana. E todo final de tarde ele corre para a instituição para realizar o trabalho dele. Para quem já o conhece, vocês sabem o nível de quem eu estou fazendo o comentário agora. Para quem não o conhece, vocês vão ver que, apesar de corintiano, o cara é 10. O defeito principal é ser corintiano. Tem outro defeito, mas esse outro eu não quero falar, né? É o bigode. Mas esse outro defeito eu deixo para lá. Mas deixando claro, pessoal, qual é a função estratégica maior de uma gestão? Ter consigo os melhores professores para que esses melhores professores façam e deem o seu melhor em prol daquilo que nós estamos assumindo junto ao aluno, para que esse aluno tenha aprendizado suficiente para mais tarde ir para o mercado de trabalho, para o chão de fábrica, para o canteiro de obras e deixar claro que a instituição na qual ele estudou o possibilitou aquele aprendizado daquele momento que lhe levou automaticamente à melhoria dentro da empresa. Então, é para isso. Então, o professor Cleverton, realmente, eu não quero que ele nem se desculpe, porque o que eu estou comentando aqui é estrita verdade.
E essa verdade não sou porque eu estou dizendo, não. Vocês vão ver durante as aulas que tiverem com o professor Cleverton, e a gente faz questão de achincalhar com o professor, colocando todas as aulas possíveis e imagináveis para ele quando se tratam de aulas síncronas. Realmente é uma verdade. Nesse ponto, eu talvez entre um dia num pedacinho do mármore do inferno. Porque quando eu vejo que o professor tem condições, como o professor Cleverton, eu procuro sugar o máximo dentro daquilo que existe de conhecimento. E aí, para terminar a minha fala, e vocês realmente se locupletarem com os conhecimentos que o professor Cleverton vai passar para vocês, eu só vou dizer para vocês algo que provavelmente já me ouviram falando. Essa aula do professor Cleverton, por se tratar dele, pode ser uma boa aula ou uma excelente aula. Ela será uma boa aula se vocês ficarem inertes aí nas casas de vocês, no trabalho, onde vocês estiverem, se ficarem inertes e o ouvirem a manhã inteira. Ela vai ser uma boa aula por conta do nível que o professor tem. Mas ela será uma ótima aula se você, Tiago, conseguir interagir. Se você, Ricardo, não levar nenhuma dúvida para casa. Se você, Lorival, não deixar o professor Cleverton simplesmente falar o tempo todo para você ouvir. Então, Eduardo, César, Derivaldo, João Marcelo, se vocês interagirem, questionarem, vocês vão ver o quanto essa aula pode ser prazerosa e gerar conhecimento. Então, para finalizar, o professor sabe muito do conteúdo. Não sabe tudo, mas sabe muito do conteúdo. Se vocês interagirem, questionarem, o professor Cleverton, para eu efetivamente finalizar, é um professor que conhece muito bem a parte pedagógica acadêmica e está no canteiro de obras há muitos anos para passar para vocês as experiências que acontecem lá. Professor, você sabe que é assim, às vezes eu fico assim chateado com você por passar menos para me visitar na instituição, é pelo carinho, é pela amizade de vários anos juntos, né, e trabalhando em prol de um bem comum. A gente sabe do seu cansaço nesse momento, a gente sabe de algumas das suas amarguras por conta desse cansaço, mas eu acho que tem muito pouca coisa mais prazerosa do que a possibilidade de compartilhar conhecimento no nível que você compartilha. Muito obrigado mesmo por fazer parte dessa equipe e de a gente ainda, se Deus quiser, ter um longo tempo juntos, pelo menos aqui conosco na EAD. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado pelas palavras, Marquinhos. Mas antes de você sair, deixa eu só dividir a tela conosco aqui. Uma questão burocrática agora. O César, eu não sei se você acompanhou a pergunta do César, você não deve ter ouvido, né? Não cheguei, não. Ah, e o chat também você não consegue ler o que estava antes. Quando você entrou, o César tinha me questionado o seguinte: eu tinha explicado sobre a parte burocrática, a presença, as aulas, como eu faço, né, a introdução, passo o vídeo e a conclusão e os comentários. E aí ele me perguntou o seguinte, que é uma pergunta de outro colega também. Se caso eles se deslocarem até Uberaba para conhecer o laboratório, para ver o laboratório que assim eu fiz, que onde foi a prática, como ele tem que fazer para marcar isso? Passa para você, como façam assim? Se ele pode assistir uma aula, por favor, Duas Marquinhos. maneiras, Cleverton, de trabalhar isso. Duas maneiras. Eles podem entrar em contato, quem desejar isso, pode entrar em contato comigo por site ou pela ferramenta de comunicação, fazendo essa solicitação, e nós vamos, entre nós, tramitar num triângulo
não é isósceles, é um triângulo equilátero. Eu vou conversar com o aluno vai me dizer o que ele deseja, eu vou conversar com o professor Cleverton, e ao conversar com o professor Cleverton, nós vamos marcar um momento... Dorival, seu áudio está aberto, Dorival. Então, nós vamos conversar com o professor Cleverton um momento que seja um momento dedicado à educação à distância, que o professor possa atendê-los. Se vocês puderem, por exemplo, assistir como convidados uma aula do presencial, vai bastar o professor Cleverton me dizer: Marquinho, a aula é nesse momento e vai ser um prazer vocês estarem conosco, de verdade. Mas se não tiverem como assistir a aula do presencial e nós pudermos marcar um horário em que o professor Cleverton estiver conosco na EAD, também será um prazer, correto? Veja, a universidade, os laboratórios, tudo aquilo que nós temos não é do aluno do presencial, são dos alunos da instituição. Independente da modalidade, vocês são alunos da instituição e merecem da gente a mesma retórica que merecem lá os meninos presenciais. Então, sejam muito bem-vindos. Né? É uma só, sempre foi. É uma só. É, com certeza. Então, pessoal, é só se comunicarem comigo, me darem um tempinho para eu marcar com o professor e automática, e qualquer que seja o laboratório. E vocês serão muito bem recebidos por nós. Tá bom, Cleberton? Combinado. Combinado. Presencial, às vezes, eles pegam um assunto andando, né? E aí, às vezes, não vai ser tão agradável uma aula, porque você pega uma aula teórica e tal, mas a prática, semestre que vem, rodam várias práticas. Quem quiser estar aqui e assistir uma aula, será um prazer. Só comentar com o professor Marquinho e marcar fora, porque aí eu consigo dar atenção totalmente para vocês, né? Então, que prática que vocês querem ver? Ah, vamos fazer o LL, eu quero ver o LL de novo. Vamos fazer o LL. Tá? Com certeza. Cleverton, me dá só um instantezinho aí, querido, que eu estou com uma pessoa muito querida minha que acompanha normalmente as minhas lives às segundas-feiras. Eu ia te falar que ela tinha levantado. E a Lu está com a mão levantada, e eu gostaria de tentar respondê-la se for para mim. Lu, a palavra é sua. Bom dia, professor Marquinhos. Bom dia, Cleverton. Eu tenho muito interesse, né? Foi muito legal ter colocado, porque muito me interessa essa presença no laboratório, porque eu tenho estudado com afinco, até na verdade eu estou bem realista. Se eu precisar repetir essa matéria, mecânica dos solos, que eu quero entender mesmo, assimilar o conteúdo. Eu gostaria de participar de aula presencial no laboratório, entendeu? Aprender mesmo, sabe, professor? Porque eu tenho esse desafio muito grande para mim, mecânica dos solos, porque não é só mecânica dos solos, é a geologia em si, o contexto todo. A primeira coisa, Lu, que nós vamos fazer é trabalhar como se trabalha aqui, com o Cleverton. E aí, eu tenho certeza que numa possível interação que vocês fizerem, o conhecimento já vai fluir daqui. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas. Mas, no momento em que você olha, Marquinho, passamos a aprender algo e aprendemos efetivamente aqui nas aulas síncronas. Eu gostaria agora de estar marcando com o professor para a gente ver alguma coisa no laboratório. Totalmente possível. Tá bom, Lu? Certinho. Obrigadão, Marquinhos. Um abraço, queridos. Cleverton, um abraço. Eu preciso ir para uma outra sala agora, viu, Cleverton? Um abraço. Pessoal, Marquinhos, um abraço. Assim o faremos. Gisele, o Marquinhos precisava sair, como ele falou, mas se eu puder te responder, sinta-se à vontade, pode falar. Pode sim, professor. Bom dia, tudo bem? Bem, você. Joia. Eu já verifiquei aqui com a instituição, o Polo de Uberlândia não tem arquitetura de urbanismo presencial, certo? Certo. Mas engenharia tem, porque aí talvez a gente conseguiria ver algo presencial aqui, sem precisar deslocar até Uberaba. Será que seria
sim, eu não conheço. Eu fui em Uberlândia, eu vou te confessar, uma única vez que eu fui nome de uma turma. Eu não conheço a universidade em Uberlândia, sabe? Então, eu não sei se eles têm todos os equipamentos. Agora, se eles tiverem, fala com o professor Marquinho entra em contato, eu acho que é Barreiro o nome do gestor daí de Uberlândia, acho que é. E aí sim, ele faz aí o meio de campo para você. Não vejo problema nenhum. Tá bom, obrigada, professor, por Nada, mobilizar isso. nada. Até. Pessoal, com relação às práticas, assim, eu às vezes peco pelo excesso e não pela falta. Vocês vão ver que eu vou comentar bastante as práticas, porque eu entendo o lado de vocês. Eu me coloco no lado de vocês, me coloquei quando estava gravando, né? Então eu acho assim que até as sensações, as dificuldades, vocês vão ver que eu comento sobre elas, porque eu tento passar o máximo possível para vocês. Eu sei que uma coisa é você estar escutando, por essa primeira prática, ela é uma prática muito simplória, e eu só passo ela sendo simplória. Vocês não me perguntar, nossa, é simplória, eu estou numa aula universitária e o cara está me falando para eu passar uma prática simplória. Mas só passo ela simplória porque ela você pode repetir em qualquer lugar que você tiver. Agora, se você sair do lado de fora e achar um pedacinho onde tenha solo, você pode repetir essa prática. Agora, algumas práticas aqui simplórias são as mais possíveis de serem repetidas, outras a gente depende realmente de um laboratório. Então, vamos começar? Vai, Corinthians, finalmente, 5 anos de fila, finalmente um título, precisava. Precisava mesmo, mas o momento agora é da gente ver uma prática. Eu vou colocar ela para vocês, e eu fecho aqui meu microfone para não ficar atrapalhando. Assim que ela acaba, eu retorno. Essa prática deve ter 10 minutos de vídeo, é um vídeo muito curto. Tem práticas grandes, né? Claro, é um laboratório. E eu não fico só apresentando o final, igual vocês vão ver, às vezes eu quero ver uma prática de outras disciplinas, e aí eu vou no YouTube. Não é uma crítica, eu não sou youtuber, eu não sei nem, né? Mas é, eu vou lá, e aí os caras só colocam aquele cortezinho assim, já com o negocinho pronto e dando tudo certo na prática. Gente, prática dá errado. Você está num dia ruim, você erra ali na sensibilidade, na quantidade. Vocês vão ver que o certo e o errado vai ser passado. Tá? E aí eu faço as considerações, por isso que algumas práticas são maiores. Eu não corto as práticas, tá? Eles editam lá, o pessoal de equipe de filmagem editam, mas eu fui muito criterioso em dizer, ó, esse daqui eu não quero que tire, esse daqui eu não quero que tira. Aí eles aceleram o vídeo na hora que eles têm que acham que tem que acelerar, mas a prática em si, a prática em si vai rolar, tá? Vanessa, se você chama Vanessa Lisboa, eu estou vendo seu nome. Se eu estou vendo aqui, o Google Meet também está, ok? Vamos lá, identificação visual. Só estou testando, tá? Funcionando. Funcionando. Então, agora. Ó, gente, eu estou. Deixa eu só. É uma dúvida recorrente. Quando eu falo, vocês devem ter percebido que eu fiz isso quando o Marquinhos entrou, que eu clico no alfinetinho para colocar minha tela grande para todos. E eu vou liberar agora. E se não ficar a tela grande do vídeo que eu estou passando, passem o mouse na tela, ou o dedo no touch, para quem tiver de celular, e aí tem um alfinete assim que você passa nele, deixa eu ver, liberei, fica assim, marcar, fixar, tá? Aí você fixa o bloco, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira prática, é um vídeo bem curto. Aqui é do Chrome, mecânica, nova gravação. Compartilhar. Muito bem. Tá aí. Se não estiverem vendo ou ouvindo, eu estou lendo o chat aqui, vocês me chamem, tá?
Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Cleverton Costa. Vou apresentar para vocês algumas práticas, nós vamos discutir aqui algumas práticas que servirão para a disciplina prática, claro, de mecânica dos solos, tá? Nós vamos entrar nos roteiros, vocês já devem ter percebido que nós temos alguns roteiros aí que são trabalhados ao longo dessa disciplina, e essa prática consta no primeiro roteiro, que é a identificação tátil e visual dos solos, tá? Nós temos aqui, para essa prática, nós temos separados aqui 4 vasilhas com 4 tipos distintos de solo. Desde o primeiro, um mais fino, que é um solo argiloso, passando por um solo arenoso, areno-argiloso, por uma areia pura, uma areia média, e um solo orgânico que foi colhido aqui nessa época. Nós estamos, só para contextualizar, nós estamos na cidade de Uberaba gravando no mês de fevereiro, então é uma época de águas, né? Então nós temos um solo com alguma umidade aqui, um solo orgânico natural com alguma umidade. Contextualizando, para que a gente precisa identificar visualmente? Por vários motivos, né? Obras de pavimentação dependem totalmente da qualidade do solo. Fundações de edificações correntes, grandes, médias, pequenas, também dependem totalmente do solo. E a conformação desse solo, ou seja, o nível de aceitação de cargas ou de recalque desse solo, depende diretamente da granulometria do solo, uma vez que a granulometria do solo interfere na percolação de água, e a percolação de água é função direta do recalque, dos adensamentos, tá? Então, a primeira maneira de se ver é a coloração, o que nós já creio eu que já deu para perceber, e o segundo ponto pode ser medido ou mensurado, não de maneira científica, mas de maneira empírica, que é a aspereza desse solo, tá? Como é que o contato dele com as mãos, qual é a sensação que ele nos traz? Se a gente pegar o primeiro solo, vou pegar um punhado desse solo argiloso e vou esfregar eles nas mãos. Esse solo é um solo que não incomoda, né? Independente da mão estar mais grossa ou mais fina, mais calejada ou menos calejada, mas ele não incomoda. Ele suja só as mãos, claro, mas não incomoda, é um solo macio. À medida que vai subindo a granulometria do solo, vamos pegar um solo areno-argiloso, né? Ou seja, o percentual de areia é maior no solo. Se você pegar esse solo, e a aspereza dele é muito maior. Você percebe a aspereza maior. É claro que isso é uma prática na qual você tem que acreditar no que eu falo, mas não é difícil você achar aí na sua região solos caracterizados desta maneira para você perceber. Na hora que eu pego uma areia, eu acho que instintivamente você percebe que ela é a pior delas, né? Ela arranha a palma da sua mão. Então, aí já é uma medida de granulometria. Claro que não é uma medida científica, uma medida empírica, visual, mas nós já conseguimos verificar a granulometria. Então, essa é a primeira demonstração que eu queria falar para vocês. Lá em fundações, ou na própria aula prática, nós podemos discutir, então, em detrimento, em função da granulometria do solo, qual que é a fundação mais adequada para esse solo? Aí eu pergunto, se eu tenho um solo altamente argiloso, muito fino, que é um solo que eu tenho, além do adensamento imediato, do recalque imediato, eu tenho primário e secundário. Qual é o tipo de fundação mais indicada para esse solo? Seria um radier, que ele aceitaria o recalque? Não, né? Seria uma fundação mais profunda. Para um solo arenoso, qual é a fundação? Dependendo das cargas, uma fundação mais rasa, trabalhar com a sapata, com o radier. Tudo isso vai depender da granulometria do solo e da capacidade de suporte de carga através do ensaio de penetração chamado SPT, Standard Penetration. Mas esse é o assunto lá para fundações. Eu só estou tentando concatenar um assunto a outro para vocês verem que a importância da observação no canteiro de obras, enquanto a gente fala de obras de construção civil simples, é muito grande no que se diz respeito a fundações, tá? O próximo ensaio que nós podemos ver é como a dificuldade ou a facilidade desse solo se desfazer, tá? Nós temos aqui, isso daqui foi feito ontem pelo técnico Luiz aqui no laboratório,
com um pouco de água, ele moldou essas pequenas esferas aqui, né? E o que eu quero promover para vocês, a sensibilidade, é de perceber a dificuldade para quebrar esse tipo de esfera. Então, colocou água numa quantidade pequena de arenoso e numa quantidade pequena de argiloso e esperou de ontem para hoje moldar e secar. A dificuldade para quebrar é muito grande. Eu tenho que fazer muita força para ele rebentar. Enquanto, na hora que eu pegar do solo com mais areia, ele é mais fácil. Ó. Veja que ele nem estourou com tanta força, né? Com tanta volúpia. Então, não é à toa que a gente tem aí materiais cerâmicos, né? Que é o chamado barro, que é feito da argila, né? As telhas são feitas de argila. Por quê? Porque quando você umedece, né? Esse solo e depois seca ele em estufa, ele cria uma grande resistência. E essa resistência é característica mesmo do solo da granulometria muito pequena, por conta de algumas ligações químicas que ocorrem entre eles. Tá certo? A próxima verificação que nós vamos fazer aqui é ver como é que ele se comporta, cada um desses solos dispersando na água. Para isso, eu vou pegar algumas pipetas aqui, encher d'água e já volto para mostrar para vocês como é que ele vai se comportar. Bom, voltamos, né? Foi ele pegar uma colher, uma espátula e temos essas 3 provetas aí com água. E o que eu quero que vocês observem aqui não é uma corrida para saber quem dos solos vai chegar primeiro, até porque eu vou colocar eles cada um de uma vez. Eu quero que vocês observem as maneiras diferentes que ele se dispersa na água, tá? Eu vou começar do solo mais fino para o mais grosso, deixando o orgânico para que depois eu faça as considerações finais sobre ele, tá? Então aqui o solo argiloso, vou colocar uma quantidade de solo aqui dentro para vocês verificarem a dispersão. Deixa ele decantar. No segundo frasco, eu vou colocar agora desse solo cuja predominância é a areia. Eu diria que esse solo, pela característica que eu estou observando, é um areno argiloso. Agora, no último solo, a areia pura, uma areia média, areia de construção mesmo, né? Tirada lá pela draga no fundo do rio. Independente do tempo, ó, sem esperar a decantação, o que a gente já percebe? Dá para vocês aí da esquerda para a direita, né? O último solo que eu coloquei, que foi a areia pura, não é um solo, é a areia mesmo, caracterizada, média, veja que ela quase não sujou a água e foi toda depositada no fundo. Então, o escoamento dela foi muito rápido, né? A deposição dela no fundo foi muito rápida. E, enquanto os outros solos, se a gente perceber, quanto mais grosso o solo, mais rápido ele desce e mais limpa fica a água. Então, veja, a água aqui quase, né, quase transparente, quase da sua cor, sem modificação. Aqui essa água foi contaminada em relação à coloração pelo solo, agora essa coloriu muito mais. Por quê? Quanto mais fina a partícula, mais fácil dela se dispersar na água e homogeneizar, né? Aqui nós temos uma mistura daqui para cá, cada vez mais heterogênea ou homogênea se contar para esse lado, tá? Para encerrar essa prática é rápida mesmo, sucinta, e a ideia dela é despertar muito mais perguntas do que respostas. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou na reunião, está tudo certo? Professor, beleza. Só o vídeo que travou aqui para mim. Ah, tá. Tá, beleza. É porque travou ali. Eu queria saber se era a internet como um todo ou se o vídeo que travou, tá? Então, é o vídeo que travou. Eu vou ver o que aconteceu, mas a prática estava chegando ao final. Se não der para terminar, eu comento o resto, né?
O que era visual, o resto agora é só comentários. Mas me aguardem um pouquinho aí, porque não é normal, elas, né? Desde que eu gravei essa prática, ela não para. Por que que ela está parando agora? Não sei. Não sei o que ocorre. Muito bem. Está dando erro no compartilhamento. Muito bem. Me preocuparia se fosse uma outra prática em que eu não conseguiria comentar sem que o vídeo fosse assim mais importante que o comentário. Bom, vocês viram ali o primeiro solo que eu usei é um solo que foi tratado. O que é um solo tratado? É um solo que passa na peneira de 2 milímetros, na peneira número 10, tá? Então, é um solo tratado. O Luizão, vocês vão ver eu citar ele muitas vezes, Luizão, o Luiz Carlos, é o técnico que nós contamos aqui no laboratório de mecânica dos solos e materiais de construção civil. O cara é 10, muito conhecimento. Então, tem horas que eu nem gosto disso, porque ele quer tanto agradar que ele chega, ele já deixa tudo pronto, a prática, assim, tá tudo pronto. Você não consegue ver da onde veio. Eu falo, não, Luizão, peraí, vamos, deixa eu ir lá, vamos fazer com os alunos aqui, vamos fazer do zero. Mas nessa prática foi interessante. Ele já tinha me deixado um solo tratado, que é aquele solo peneirado, seco em estufa, que é aquele primeiro que vocês viram mais fino, parecia um talco. Naturalmente, acho que por óbvio, se você cavar em qualquer lugar aí, você não vai encontrar um solo com aquelas características. Porque aquele solo foi limpo, né, gente? Não tem um cascalho nele, ele estava seco, então ele não estava grudando, né? Por conta dessas características. Então, não espere encontrar um solo daquele tipo. Já o segundo solo, que tinha uma coloração mais próxima do marrom, do que daquele marrom avermelhado, né? Um marrom mais claro, marrom para laranja, digamos assim, já é um solo menos tratado. É um solo colhido na universidade, não no dia anterior, mas é um solo menos tratado. O último solo que você viu, que vocês viram, né? Aí eu peguei areia, areia mesmo, areia lavada de rio. E aí, o último solo que vocês viram, que é um solo com a cor mais preta, é um solo que eu chamei de orgânico. Na verdade, né, a mineralogia, nos dias, o solo é um mineral, né, é uma decomposição de uma rocha, é um mineral. Só que nesse solo, quando a gente está nesse horizonte, no horizonte zero, né, o mais próximo da onde a gente está pisando, como houve essa degradação dessa rocha há muitos anos, há uma era geológica, ali a gente já tem coisa morta, tem coisas vivas. Nós temos material orgânico, é isso que eu quero dizer. Esse material orgânico, abre e fecha aspas, contamina o mineral. Por que eu estou falando abre e fecha aspas? Porque se a gente estiver falando de plantio, por exemplo, se a gente estiver falando de agricultura, o solo sem material orgânico é um solo improdutivo, né, infértil. E aí a gente depende, para a fertilidade, a gente depende desse solo orgânico. Então, existem sim essas questões. Agora acontece que quanto mais partes orgânicas eu tenho num punhado de solo, mais difícil é prever seu comportamento. Mais difícil é prever a reação dele mediante cargas. É por isso que a NBR 6122 de 2010, na sua última edição, 6122, Norma Brasileira para Cálculo de Fundações de Edifícios. Ela fala o seguinte: nas divisas de terreno, é proibido a construção de fundações com profundidade menores que 1,5 m nas divisas. Por exemplo, o que a gente constrói em divisa normalmente? Muro. E, no mais, ela não te obriga a fazer uma fundação profunda, mas ela sugere de que as fundações não sejam, se você optar por estaca, por exemplo, que você não faça fundações com profundidades menores do que 1 m.
É claro que existem, né? Existem os radiers, para quem. Vamos fazer um rápido aqui, para quem está começando aí. Muita gente eu sei que sabe, mas de maneira bem rápida. Nós temos fundações rasas, e eu estou falando de edificação, depois eu vou falar sobre pavimentação, sobre uma série de coisas que interessam para a gente. Edificações. Nós temos fundações rasas e fundações profundas. Quais são as principais? Fundação rasa, sapata, né? Que no pé do pilar você vai e faz um retângulo de concreto, sapata, cujas dimensões mínimas por norma são de 60 por 60 centímetros por 60 centímetros. Não se pode fazer uma sapata menor do que essa. E eu já vi muitas vezes gente fazer e incorrer em risco, assim, de ter problema estrutural lá na frente, por conta de uma economia totalmente inexplicável, para não usar um adjetivo mais pesado, totalmente inexplicável, e fazer sapata pequena. Ou, vamos continuar, depois a gente volta falando sobre todas elas. Eu vou comentar sobre várias coisas aqui. Nós temos a sapata corrida, que é uma fundação que eu usei muito nos cálculos estruturais no Espírito Santo. No Rio de Janeiro, não, o solo é um pouco diferente, mas usei muito no Espírito Santo, usei muito no sul da Bahia, que é uma fundação, quando eu falo usei, gente, enquanto calculista, tá? Eu nem Vitória eu conheço. E calculei, eu devo ter umas 20 obras calculadas dentro de Vitória, mas nunca pisei em Vitória mesmo. Então, quando eu falo assim, não é experiência física, eu calculei. Então, e a sapata corrida, ela é uma fundação, que é uma base de concreto, certo? Com 60 centímetros de largura, a menor comprimento possível por norma é 60 centímetros de largura e 15 centímetros de altura de sapata. No mínimo, isso tudo é mínimo que eu estou falando. É óbvio que se a carga for grande, você vai precisar de mais, sempre mais. E ela vai por baixo das paredes. Você faz ela e depois você vem e assenta a parede. Construções antigas, por exemplo, a casa do meu avô, né, quando meu avô veio para a cidade e tal, ele mesmo construiu. Antigamente você fazia muita sapata corrida com concreto ciclópico. Fazia uma argamassa de cimento, vinha com pedra de mão, que era aqui na região a gente chama de tapiocanga, eu não sei se todos vocês conhecem por esse nome. Vinha com a tapiocanga e misturava ela com essa argamassa de cimento, areia e saibro. Usava muito saibro, né? O pessoal desconhecia os efeitos deletérios do saibro, né? Péssimos efeitos do saibro para a vida útil de argamassa, péssimos. E fazia essa sapata corrida. Alguém aqui falou para mim, esse alguém é o Alain, que é o cascalhão. Beleza, aqui a gente chama de tapiocanga, cascalhão, fazia essas fundações. Hoje em dia já não se usa isso mais, né? Nós temos concreto armado, né? Então, a gente usa hoje concreto armado. Mas por muito tempo foi fundação, para vocês verem que não é uma invenção de agora. Tem o clássico para construções de baixa ou baixíssima carga, que são. Ó, canga, essa eu nunca ouvi. Baixas e baixíssimas cargas, que são os radier. Radier é uma laje, né, gente? É um lajão que você faz no chão, você cava, compacta, nós vamos falar de compacidade de solo aqui, né? Tem tudo a ver. Você cava, passa a tubulação de hidráulica do chão, hidráulica, hidro e esgoto, né? Tudo está dentro de hidráulica. Passa a hidráulica inteira no chão, vem com. Primeiro, né? Você cava, joga água, compacta, põe brita, compacta, lona preta, tubulação, toda hidráulica, ponto para cima, né? Aí faz e põe o joelhinho 90 graus e deixa as pontas para cima, vem e concreto. Normalmente um radier varia entre 12 a 20, 22 centímetros de espessura, um radier comum. Acima disso, nós já estamos falando de radier para grandes cargas, e aí tem que ficar muito esperto com radier para grandes cargas. E aí a gente entra no rol das fundações profundas, tá? E sim, tudo isso é concreto armado, moçada. Aí eu vou falar de algo que eu tenho um pouquinho de experiência, né? Que eu trabalhei um pouquinho nisso, que é o cálculo estrutural.
Hoje em dia, a NBR 6118 de 2014, na sua última revisão de 2024, ela não permite o uso de concreto com resistência característica FCK menor do que 20 MPa e em qualquer elemento que tenha função estrutural, ela é bem clara isso, acho que no item 3 ela é bem clara, qualquer elemento que tenha função estrutural não poderá ser feito de concreto simples, como havia antigamente. Por exemplo, essa fundação que eu acabei de falar de concreto ciclópico, não tinha barra de aço, não tinha armadura. Como o concreto tem péssimo comportamento no esforço de tração, e o esforço de tração, que é o esforço da corda, de distanciamento das moléculas, como ele tem péssimo comportamento com relação a isso, e na flexão, na hora que você flete, você tem um binário, compressão, tração. Quando você cisalha, você tem uma tração entre os elementos cisaliantes, não se permite mais não usar vergalhão para cobrir essa deficiência, que é a incapacidade do concreto em resistir esforços de tração. É óbvio que, se a gente fizer um corpo de prova de concreto, se a gente fizer um pilar de concreto armado, sem ferragem, e eu pegar de um lado e qualquer um de vocês pegar de outro e sair puxando, é óbvio que a gente não vai romper o concreto. Mas eu estou falando de esforços na ordem de toneladas, né? Que são os esforços nos quais, a gente está trabalhando. Só para vocês terem uma ideia, para cada metro de uma parede, só de uma parede, gente, vou falar só do tijolo, do reboco e da tinta. Desconsiderando o peso da tinta, porque o filme da tinta é de 0,5 milímetro, né? Na hora que vocês estudarem materiais de construção civil, vocês vão ver. Na hora que ela evapora o veículo, que é a parte volátil, ela fica com um filme de 0,5 milímetro. Então, assim, o peso é irrisório. Mas se a gente pegar aí uma parede com um tijolo de 14, ó, 0,14 vezes 13,5. Nós temos 1,89 kN por metro, nós estamos falando de 189 quilos por metro. Isso para 1 metro de parede, né? Um pé direito de, vamos lá, pé direito de 2,80, sem pensar em laje, em viga, em nada que está em cima dela. Só a parede rebocada, por metro, ela pesa 529 quilos. Um pezinho direito de 2,80 num tijolo de 14, rebocado com 2 centímetros de cada lado. Foi essa conta que eu fiz. Então, nós estamos falando de grandes cargas. E aí, assim, é assustador a quantidade de obras que eu já vi com o pessoal economizando em fundação. Chega a ser burrice. Aí eu não queria usar esse adjetivo, mas infelizmente eu tenho que usar. Sou professor e eu tenho uma função social aqui quando eu estou sentado aqui na mesa. Depois, na hora que eu estiver tomando cerveja, eu posso pensar o que eu quiser. Aqui eu tenho que pensar lógico, porque eu tenho essa função, essa obrigação com vocês. E, Lu, eu já vou te dar a palavra. Deixa eu só concluir aqui. Saímos da fundação rasa, nós temos as fundações chamadas de profundas. A mais comum é a estaca escavada no trado, escavada no caminhão. Dentro do rol das estacas, nós temos a hélice contínua, nós temos a Strauss, nós temos a cravada, tá? Todas são menos usadas. A mais usada para pequenas casas, é a estaca, adoro essa fundação. Ela gasta um pouco mais que a sapata, mas é uma estabilidade que é impressionante. Se todos soubessem disso, gente, não ia ter outra fundação a não ser estaca. A não ser por impedimentos. Deu rocha com 50 centímetros, aí você faz uma sapata. Mas se não for isso, assim, todos trabalhariam com estaca. Se vocês entendessem a estabilidade disso. E aí a gente passa para fundações maiores, para grandes edifícios, que é o tubulão, né? Que é o tubulão a ar comprimido, o tubulão a céu aberto, né? Ar comprimido, quando você vai furar, por exemplo, fazer uma fundação de uma ponte, deu água, ou então você vai passar a cota d'água, e aí você precisa desse ar comprimido para jogar água para fora, na pressão do ar, joga água para fora, tá? Que tipo de estaca é essa? Eu falei de estaca escavada. Muita gente chama de broca. Estaca escavada. Você pega um trado, marca o centro da estaca, começa com a cavadeira.
Mete a cavadeira até você descer o trado, depois você vem no trado e vai medindo a profundidade, 2 metros, 2,5 metros, tá? Muito bem. Então, assim, são fundações, assim, todas elas são fundações aceitáveis, com cálculos confiáveis, mas que algumas delas, dependendo do azar que você tiver, você vai ter problemas estruturais. Por exemplo, um radier. Um radier é mestre para trincar a casa. Ou uma sapata com tamanho inadequado. Se você der o azar, se você der o azar de passar um rolo, por exemplo, o compactador for refazer a pavimentação da sua rua, e sua casa está perto da rua, pertinho. Você construiu com um recuo de 3 metros da testada. Aqui em Uberaba, né, a gente tem 2, 3 e 5 metros de afastamento, dependendo da via que você tiver, né? Então, suponhamos que você não esteja nem numa arterial, nem numa via coletora, você esteja numa via comum, e aí se afastou 2 metros, e aí o prefeito resolve, a prefeita resolve refazer o asfalto da sua rua inteiro. Vem a fresa, arranca, refaz a base. Na hora que refaz a base, joga brita, e aí vem um pé de carneiro, que é um rolo, um tarugo. Depois vem um rolo vibratório. Depois, aí dependendo da tecnologia que for, vamos falar o CBUQ, que é mais simples. Vem com a massa pronta do concreto betuminoso usinado a quente, CBUQ. E aí quem que vem para finalizar? Depois que a vibroacabadora... Primeiro a vibroacabadora, que o nome dela, vibroacabadora, vocês já entenderam, né? Depois vem o rolo vibratório. Isso treme tudo. Se sua casa for na sapatinha, economizei, fiz sapatinha de 60 por 60, pode esperar a trinca na sua casa. Vai trincar, gente, vai aparecer trinca, fissura. Já era. E aí o seu vizinho gastou R$ 5.000. Nossa, R$ 5.000 realmente, eu sei, R$ 5.000 dói no bolso. Mas para quem está fazendo uma casa, o que é R$ 5.000? Aí seu vizinho gastou R$ 5.000 a mais na fundação, fez com estaca, a casa dele não tem uma trinca. Então, é essa questão aí. Muito bem, eu vou responder as perguntas, mas a primeira pessoa é a Lu. Lu, por favor. Professor, sobre o mínimo de NPK para as fundações profundas que o senhor tinha falado, O eu não mínimo entendo. desculpa, de Do, resistência do concreto, do FCK? e MCK, né? F. F. F é de resistência em inglês. FCK, resistência característica do concreto. O mínimo dessa FCK é 20 MPa, para qualquer que seja ela fundação, seja ela superestrutura, independente, é o mínimo. Maravilha, obrigada, professor. Nada. Bom, deixa eu começar a responder a pergunta. Ricardo, só um segundo, eu vou ler agora, vou pela ordem. Vou ler as que estão no chat e, claro, vou te passar a palavra. Não precisa nem abaixar a mão, pode deixar aí levantado. Professor, não precisa ser agora, mas seria possível obter seu contato pessoal, pois estou montando uma empresa de tijolos de solo e cimento, legal, hein? E preciso muito aumentar meu conhecimento na fabricação. Ficaria muito agradecido se me ajudar. Sim, depois no final, Edwan, você vai me procurar, a gente vai ver sobre isso. O Jucimar pergunta que tipo de estaca é essa, eu já respondi. O Fábio pergunta, e no caso da estaca raiz? Estaca raiz é um outro tipo de estaca, né? Que é uma estaca de um custo mais alto, você não costuma usar ela em pequenas edificações comuns. É só em casos específicos, né? Aí a Lara pergunta, para cada tipo de solo tem uma fundação? Sim, para cada tipo de solo, para a profundidade, para as camadas de solo, tem um tipo de fundação. Quem que vai te falar isso? Um negócio chamado sondagem. Sondagem do solo é um documento, eu vou mostrar para vocês ainda dentro dessa aula de mecânica. É um documento que me mostra a coloração do solo, aonde tem água, a resistência dele ao número de golpes e a profundidade de cada camada. Com esses 4 argumentos, eu consigo tomar a decisão de qual a melhor fundação para cada tipo de solo. Mas já te adianto, assim, que... Agora, vamos lá, opinião. Opinião.
Na minha opinião, de alguma janela aí, de alguns projetos que eu fiz, a estaca é o melhor, não é a mais econômica, mas num aspecto geral, ela sempre, quase sempre vai ganhar das demais, tá? E eu estou falando de projeto de ponte, eu estou falando de projeto de viaduto, eu estou falando de projeto de prédio, eu estou falando de projeto de casa térrea de 2 pavimentos. Olha, gente, eu usei estaca. Ó, no viaduto eu usei bloco com 4 estacas. Na ponte, entre o Jardins e o Damão, quem é de Uberaba, eu usei, eu usei bloco com estaca cortina em sequência. Eu já usei de sapata em prédio, porque não dava, que é o caso que não dava para usar estaca. Em dois prédios. Um eu recebi a foto hoje, que é uma escola, né? Está fazendo a última parte da última laje, que vai ser uma quadra de futebol no último andar, e um prédio que está quase pronto, na rua Barão de Tuberaba, edifício residencial Barão. Todos esses dois, na hora que cavou, o projeto inicial era para ser estaca, ou era para ser tubulão. Um tem só 5 pavimentos, o outro tem 15 pavimentos, né? Esse de 15 pavimentos era para ser tubulão, ponto final. Aí na hora que cava, dá pedra sabão embaixo. E aí eu tive que colocar um prédio em cima de uma sapata, de várias sapatas, né? Então, assim, isso inclusive foi minha dissertação de mestrado. Eu aproveitei o limão para tentar fazer uma limonada, né? Já levei isso para academia, já discuti isso a título de mestrado e poderia até levar isso para o doutorado. Mas eu parei por aqui. Então, é isso que eu estou tentando te falar. A gente já sai, na hora que você fala prédio, tubulão. Na hora que você fala prédio pequeno, falou, vou grupo de estaca. Viaduto, grupo de estaca. Ponte, grupo de estaca. Mas na hora que você chega, às vezes não dá. Tem rocha, você vai furar, tem basalto com 3 metros de profundidade. Ué, o que você vai fazer? Você vai afundar uma sapata, então, fazer uma sapata, fazer um pescoço e afundar ela. Ou então, no caso dessa ponte, que era parede maciça de concreto, que eu estou falando lá entre o Dama e o Jardins, é parede maciça de concreto. Fazer uma sapata corrida, se tivesse rocha logo embaixo, mas lá era solo, solo, solo. A rocha estava a 15 metros de profundidade. É isso que eu estou tentando dizer. Bom, eu vou continuar respondendo aqui e já dar a palavra para o Ricardo. Qual a distância de uma estaca a outra? César, normalmente depende. Se você está falando de estaca solteira, ou seja, já diz o próprio nome, né? Ela é sozinha, é uma no pé de cada um dos pilares. Você tem um pilar, você tem uma estaca no pé dela. Agora, quando a carga do pilar é muito grande, você pode fazer estaca dupla, você pode fazer estaca tripla, você pode fazer estaca quadrada. E aí a distância de uma estaca, quando nós estamos falando de estaca conjunta, a distância do centro de uma estaca para outra é 2 diâmetros. Ou seja, é um diâmetro de face para face. Se você está trabalhando com estaca de 30, a distância entre uma estaca de 30 e outra estaca de 30 de face das estacas, da parte de fora, é 30 centímetros. Tá? De centro a centro, 2 diâmetros. O Gustavo, o professorão pergunta, em uma construção de grande porte, um prédio como Manhattan em Uberaba, o que se faz com o solo onde ele recebe as fundações para que ele fique estável? Ah, um prédio grande, as fundações tendem a ser profundas, né? Principalmente com a destabilização, né, de carga de vento, né? O Manhattan, ele é um prédio que hoje ele não sofre com vento, mesmo ele sendo muito alto, porque ele não tem adensamento em volta, né? Se ele fosse cheio de prédios em volta e o vento não tivesse onde sair, aí era uma preocupação maior. Mas então, com esse solo, o máximo que você pode fazer é escavar esse solo e fazer uma troca se você tiver que fazer uma fundação rasa, que não é o caso do Manhattan, né? O Manhattan estava até dando uma olhada, olha. Coincidência. Fragmentos históricos da construção de Uberaba. Estava dando uma folhada nisso, fazia muito tempo que eu não olhava esse livro. Então ele fala de algumas construções características de Uberaba. E o Manhattan não é uma fundação rasa. O Manhattan é tubulão. Então eles chegaram na rocha, furaram, aí eu não sei quantos metros, 15, 16, 17, 20 metros, chegam na rocha e lá no pé da rocha fazem o alargamento do fuste, ou seja, a base do tubulão. Então esse prédio ele está muito bem afundado no solo e está descarregando lá numa rocha lá embaixo. Então
extremamente confiável, não tem carga de vento, lógico que tem, né? Mas não tem uma carga de vento preocupante como você teria se você estivesse construindo em São Paulo, por exemplo, onde você tem vários edifícios e o vento não tem como fazer isso, ó. O vento bate, ele faz isso, ele vai para cima, vai para baixo e vai para as laterais na hora que ele enfrenta um obstáculo, né? Se você tem vários Professor, prédios um junto com o outro, você não consegue enfrentar esses obstáculos, não é? Peraí, só um professor, segundo, Zé Carlos. Só um segundo, só um segundo. tá bom. Eu já te dou a palavra porque eu quero respeitar uma ordem aqui. O Tiago, ele fala assim, a estaca tem que furar até encontrar a rocha ou tem uma profundidade mínima se necessário chegar na rocha? Profundidade mínima, por norma, 1,5 m se for divisa e não fala nada se for no meio do terreno. Porém, dependendo, você vai fazer uma sondagem justamente para você saber quantos metros você precisa afundar. Isso tem um cálculo. Uma estaca tem uma resistência lateral, que o solo sempre quer desabar. O solo quer desabar, ele faz o que? Ele abraça a lateral da estaca. Então, chama-se resistência lateral. E ela tem uma resistência de ponta, porque é onde ela parou. Então, cada estaca vai ter uma questão. Você está fazendo uma estaca num solo que tem água. Eu cansei de fazer isso. Aqui em Uberaba, se você vai calcular estaca, invariavelmente, uma a cada 5 obras você vai ter água. Então, aí você não considera resistência de ponta, só a lateral. É isso que eu estou tentando dizer. Existe cálculo para isso, tá? Agora eu vou dar a palavra ao Ricardo. Ricardo, por favor. Olá. Ok. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. O Ricardo deve ter tido um probleminha. Quem que é o próximo a perguntar? É o Paulo? Paulo? Só uma consideração, professor. Eu trabalho em uma grande construtora aqui de São Paulo e geralmente a gente faz grandes obras, geralmente no litoral, onde o terreno é muito arenoso e nas Nossa. escavações a gente atinge sempre o lençol freático. E geralmente a fundação utilizada lá é justamente a sapata isolada, né, tipo Você está pirâmide. cortando muito o seu áudio, Paulo. Desculpe, eu não sei se é só para mim. Está cortando muito. Eu vi falar que você falou em construções, atinge sempre o lençol freático. Pois não. Depois eu não escutei mais. Isso, geralmente atinge o lençol freático e são sapatas tipo 2x2, 3x3, sapatas isoladas, tipo pirâmide. E a gente tem que jogar um pescoço de pilar até atingir o baldrame e tal. Geralmente fundações de 2 metros, 3 metros, 3 metros e meio. Geralmente sapata isolada em terreno arenoso. Isso é aconselhável, geralmente em terreno arenoso assim? Nossa, cortou muito, Paulo. Eu tô tentando deduzir o que você falou, porque vem picando o áudio. Quando, quando você tem um terreno em que você atinge o lençol freático e você tem que fazer uma fundação lá, o que você pode fazer é verificar qual é o nível de vazão desse terreno. E aí você pode mexer nesse solo e tentar tamponar naquela área o que está subindo de água. Eu acho que é isso que você falou. E esse tamponamento é sempre com um aglomerante, pode ser com a cal, mas principalmente com o cimento. Desculpe, eu não sei se foi isso. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Eu calculei a estrutura de contenção em frente ao Shopping Uberaba, para quem é daqui de Uberaba, daquela Movida locadora de carro. Do lado do Colégio Gabarito. Quem for de Uberaba sabe do que eu estou falando ali, pelo menos do lugar. Passem por lá para vocês verem que lá é cheio de platôs. O terreno lá, quando o engenheiro cortou, ele minava a água, que eles colocavam uma mangueira para ela jogar na calçada, porque era água atrás de água. Ali é uma maravilha, né, de nascedouro de água. E a gente teve que fazer arrimo, tinha arrimo lá para 3 metros de altura, porque o carro precisava subir e tal. E como é que faz? O arrimo é totalmente baseado em fundação profunda, né? Óbvio, tem um arrimo em L, mas é um arrimo muito mais caro. Você tem que fazer toda a escavação, depois retornar com o solo. E qual que foi a técnica ali que eu usei? Eu pedi eles para fazer um furo piloto. Nesse furo, eles fizeram esse furo
E no tempo que eu tive lá, fiquei lá uns meus 20 minutos, 30 minutos, sei lá, após o furo, a água subia lentamente. Ela subia, mas ela subia com uma vazão como se você estivesse abrindo uma torneira. Era mais lento. Então, o que foi a solução, Paulo? Foi, no ato da concretagem, né, primeiro eu calculei a estaca sem considerar a resistência de ponta dela. No ato da concretagem, na frente ia um servente com uma bomba sapo, ia jogando água para fora, porque já tinha furado, né, no dia anterior, estavam todas prontas. Aí ela chegou lá de manhã, elas todas cheias d'água. Vinha o servente com a bomba sapo, tirava essa água, vinha outro com um saco de cimento e jogava lá um terço de saco de cimento, um quarto de saco de cimento, enchia ele de cimento, aí vinha o caminhão e jogava o concreto por cima. Então, o que a gente estava fazendo era um tamponamento desse solo para tentar diminuir a percolação de água. É o que você tem para fazer, é o que eu conheço de tecnologia. E me perdoe, Paulo, e se os colegas tiverem escutado, se alguém escutou a pergunta completa do Paulo, se puder traduzir para mim, traduzir no sentido assim, né, me falar, porque cortou o áudio. Acho que meu microfone estava baixo, talvez esteja melhor agora. Sim, agora está. Diga. Então, eu trabalhei em algumas grandes construtoras aqui de São Paulo e geralmente obras na Baixada, no litoral, né? Certo. E sempre mansões, assim, imensas, com estrutura metálica e tal. E geralmente a gente usava sapata isolada, né? Tipo 2x2, 2x3, onde a gente tinha que fazer a base da sapata a 2, 3 metros do nível do baldrame, assim. E a gente... pescoço. Isso, sempre atingia o lençol freático, inclusive em 2, 3 obras a gente teve que fazer o rebaixamento de lençol freático, mas sempre trabalhando em ambiente alagado, assim, bem complicado. A gente passou pela mesma situação que o professor passou por aí, bem difícil. Sim, é difícil, não é simples de trabalhar, mas invariavelmente são situações, né, Paulo? Você não tem como fugir delas, né? Sim, e eu comecei a me assustar, porque a primeira vez que eu fui, que a gente começou a escavar na areia, a areia é um terreno totalmente instável, assim, e começava a desmoronar. Exatamente. E eu ficava pensando, como é que vai construir uma casa num solo desse? Aí vinha as sapatas imensas, né, tipo pirâmide e tal, aqueles blocos que cabiam 8, 10 metros de concreto em cada sapata. É muito, gasta muito. Demais, né? Lá no prédio que eu falei aqui, quando eu falo um prédio de 15 andares em cima da sapata, entenda a sapata que são vários caminhões, né? Você tem sapata lá que vai 3 caminhões de concreto dentro dela, né? Então, assim, são realmente sapatas grandes. E o solo arenoso, ele não tem uma característica, pessoal, que o Paulo falou aí, o solo arenoso, e aí tem a ver com essa prática. Talvez eu comentaria isso no final. Ele não tem uma capacidade de fazer uma ligação eletrolítica chamada coesão. Como ele não tem coesão, ele desbarranca muito fácil. Ao contrário da argila, que ela tem um seu problema, o solo argiloso, o solo mais fino, a própria areia fina, que tem problemas ao longo prazo, nós vamos comentar ele ao longo das aulas, mas a curto prazo você consegue fazer um corte quase na vertical. Quase na vertical. Depois eu vou comentar uma obra de drenagem que eu projetei, que eu acompanhei lá na prefeitura de Aramina, e aí eu conto com vocês. Valeu, Paulo. Pessoal, o nosso horário já até estourou, eu vou responder as perguntas e a gente já vai logo para o outro link. E eu cliquei sem querer aqui no X e eu perdi a ordem de quem levantou as mãos. Eu acho que é o Elis, o próximo. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Tudo. Professor, você até comentou a respeito... Você fechou seu áudio, Elis. Você deve ter clicado sem querer e fechado seu áudio. Você chegou a comentar sobre umas obras que você fez no Barão de Tuberava, certo? Certo. Uma delas é aquela da GSM Construtora, do Walter? Não. É ela mesmo. Certo. Lá ela tem um bloco grande, né? Um bloco central de 4x4, no 4 de altura e 4 de largura, né?
Ali tinha uma dificuldade muito grande a respeito da água, né? Principalmente quando começou a furar lá para o estacionamento, e outra obra que ele está subindo em sentido ao Hospital Escola, né? Que aparentemente teve água também, né? Teve água também. É aquela região, né? Tem muita água. Muita água, né? Tanto a Badia quanto os Estados Unidos, né? É uma região muito... Aquela área ali, né? Aquela área ali, se você pegar daquele ponto do centro da cidade... O Elis, olha, o Leopoldino de Oliveira é um córrego tamponado. Sim. Ali é tudo molhado. Até aqui em cima, eu estou falando porque eu moro na outra ponta do Leopoldino de Oliveira, né? Subindo, como o terminal leste. Eu moro na zona leste aqui. Aqui a parte de cima é tudo água. Se você cavar 5 metros aqui, sai água, variavelmente. E demorou uma parte de tempo só na fundação ali, né? Naquela obra, ao lado do Franco Carijó. É uma complexidade muito grande, né? Isso mesmo. Chama o Franco Carijó até hoje? Não, né? Não, tem ainda. Vem de Franco lá até hoje. O Dalmo, né? Do Dalmo, era do Dalmo, pelo menos. Isso mesmo. Desculpa, mas te interrompi. É porque me veio uma lembrança aqui. E como que se lida com essa situação de muita água dentro do solo para começar a desenvolver até as fundações? Porque tinha muita água. Quando furou, fez o corte, parece que encheu, né? E constantemente vocês jogam água todos os dias fora, né? Então, bombeamento. Exatamente, bombeamento. Né? Jeito. Bombeamento. E aí você tem rebaixo de lençol freático, mas não era o caso ali, porque ali você tinha poucos pontos para você rebaixar. Ali é bombeamento. Você trabalha com 1, 2, 3, 4, depende do nível de água, 4 bombas sapo jogando água para fora. Não tem outro jeito. E sempre com a botina cheia d'água, infelizmente. Pelo menos eu não conheço outro jeito, tá, Wes? É o jeito que eu conheço. Certinho. Obrigado. Nada. Não tem jeito de você fazer sumidouro de água, porque se você fizer sumidouro, vai dar na água. Então, não tem jeito. Eu não sei se foi o Derivaldo, se foi o Eustáquio que levantou a mão primeiro. Então, por favor, o que levantou a mão primeiro. Não? Bom dia, está me ouvindo, professor? Bom dia. Tudo bom? Agradeço pela sua disponibilidade. Aqui o que eu vejo aqui em Turama são as construções, fura assim, comprido e faz nos cantos, isso aí que é as estacas que você está falando, só para mim entender. Fura nos cantos das construções, né, mais profundo e faz os cortes, assim, os cortes seriam os radier e as estacas são aquelas mais profundas nos cantos, as casas normais. Bom, assim, eles estão fazendo um travamento de canto junto com o radier. Existe uma fundação, chama Fundação Combinada, que é o radier estaqueado, onde parte da carga fica no lajão, parte da carga vai para a estaca. Na falta de ensaios mais próximos, você pode admitir que 40% é distribuído no radier, 60% da carga é distribuído na estaca. Então, muito provavelmente, por essa descrição que você está me falando, você está falando que só nos vértices, nos cantos da casa, né, nas arestas, eles furam estacas, né? Fura com o trago. Não, o resto faz só uma cavação rasa e faz um radier, é isso? Isso, mas assim, eu falei nos cantos, mas são vários. Mais no travamento das paredes tem vários furos, né? Que coloca a coluna, se ele levanta a coluna, né? Uhum. Exatamente. Essa é uma construção mista, né? Entre tijolo amarrado. São construções de menor carga, né? São construções de, no máximo, 2 pavimentos, né, Eustáquio? No máximo. Uhum. Mas isso aí são estacas também. Essa furação para baixo também é a estaca. Sim, é a estaca. Justamente, é a estaca. Entendi. Estaca. O radier tem que ter que largura mesmo? 20 por 12 por 20? Uma casa normal? A espessura do radier vai de 12 a 20. A espessura dele. A altura, de 12 a 20. E a largura do bloco, um pouquinho a mais, né? A largura dele. Como é que é? A largura dele é um pouquinho a mais do bloco, assim, né? Não. O radier é debaixo da casa toda. Mas fala assim, é um lajão debaixo da casa toda. Tá. Não é só o furo, não é só aquele furo que liga as colunas, não, né? O radier é tudo aquilo lá, entendi agora. Então. É a casa inteira. Isso que você está falando na ponta da estaca chama bloco de coroamento.
Aham. É aonde você coloca a ferragem do pilar para ela sair. Você faz uma estaca e um bloco de coroamento, um alargamento da cabeça da estaca para que você engaste a ferragem que vai sair na superestrutura. Não entendi. Obrigado, professor. Tranquilo. Nada, de nada. Derivaldo. Professor, bom dia, bom? Bem, você. Bom demais. É só para estar relatando a situação, pegando o gancho aí do pessoal, e a empresa a qual eu trabalho, a gente mexe com ponte de pequeno porte. A gente está verificando a situação, a questão de estaca. A gente usa aquele trilho de trem, a gente usa um Como estaca? equipamento, isso, a gente usa um equipamento para bater até chegar em um solo mais resistente. Certo. Aí depois a gente faz digamos assim, um vergalhão, um concreto armado em cima da ponta, aí que daí que vai iniciar a fazer os blocos. Eu queria saber o que o senhor me diz a respeito dessa situação. É correta? É assim mesmo? Funciona? Desde que calculado é sempre correto. A resistência, que eles chamam patim. A resistência do patim, aquilo é aço. É muito mais resistente que o concreto. Não tenha a menor dúvida disso. Ele é aço tratado, porque ele fica no tempo, tem fricção de roda. Então, o patim é um aço extremamente tratado. E a resistência de um elemento enterrado, de uma estaca, se dá em função da área da ponta e se dá em função na área de concreto, de contato lateral. Uma estaca de 30 centímetros, ela tem uma área, qual que é o perímetro da circunferência? Π vezes D. Se a gente arredondar para fazer uma conta de padaria aqui, eu vou falar que o π é 3, não é 3,141597, é 3. 3 vezes 30, 90. Nós estamos falando de 90 centímetros de contato com o solo na lateral. O caso do trilho de trem, ele tem uma área irregular e menor. Então, um trilho de trem vai pedir uma profundidade maior do que uma estaca, mas ele não é problema algum. E aí vocês deixam sempre uma ponta para cima para que você faça o bloco e esse trilho de trem está entrando para dentro do bloco para conversar com o bloco, qualquer movimentação do bloco ele transfere para ela. Porque o concreto e o aço, eles têm uma propriedade física muito interessante que chama coeficiente de dilatação linear. Só é possível mexer com aço e concreto na mesma coisa porque é o seguinte, eles dilatam na mesma ordem. O coeficiente de dilatação linear do concreto é 1 vezes 10 a menos 5 grau por metro. E o do aço é 1,05 vezes 10 a menos 5 grau por metro. O que eu estou querendo falar? Se você tem vou mudar o exemplo, você tem um pilar de concreto armado de 1 metro. 1 metro. Lá dentro tem vergalhões. Eu vou exagerar, não é assim, é óbvio que eu exagero. Imagine que na hora que fez calor de dia, e muito calor de dia, à noite esfriou, ele contrai, tudo movimenta, né, gente? Tudo tem uma dilatação térmica, você enxergar ou não, seu cabelo dilata, sua pele dilata, seus ossos dilatam, cartilagem, tudo dilata. Queira você ou queira não. Você enxergar não significa que isso não movimentou, né? Eu falo nas aulas de mecânica, no presencial, eu digo, tudo nas aulas de concreto armado. Gente, tudo se deforma, não interessa se vocês veem ou não, isso é só um detalhe. Né? Existe átomo, a gente não vê átomo, e não é porque você não vê que ele não existe. Então, imagine esse pilar aqui, eu estou exagerando, que ele comprima, que ele encolha 5 centímetros. Se o aço não encolhesse junto, você não concorda que o vergalhão ia sair para fora do aço? Aí não ia ter jeito de sair para fora do concreto, não ia ter jeito de trabalhar. Só que o aço e o concreto deformam juntos. Então, você pode muito bem entrar com o trilho do trem dentro do concreto e eles vão deformar juntos, então eles vão trabalhar juntos e o concreto tem uma outra característica que chama ancoragem, né, comprimento de ancoragem, no qual, a partir de um determinado comprimento em que um aço está envolto por concreto, qualquer coisa que você faça com aço será integralmente transferido para o esforço do concreto. Então, isso vira depois uma estrutura chamada de monolítica. E é muito comum, inclusive, não é comum aqui no Brasil, mas é muito comum usar a estrutura de madeira como fundação. Nos Estados Unidos, eles usam, em vez
do aço que você está falando, Derivaldo, eles usam madeira e depois junta com o concreto. De boa, tá certinho. E o distanciamento também das estacas é bem próximo mesmo. E tem às vezes que pega até 11 metros a parte de baixo das estacas. E Sim, vocês estão ponte parando. pequena. Vocês estão. E aí, qual que é o equipamento que você usa para afundar? Tem um equipamento que ele chama aqui bate-estaca. Ah, vocês usam o bate-estaca? Isso, um bate-estaca. Vocês usam o bate-estaca. Nossa, isso você perto de casa, gente. Se você der. Outra, eu falei de fundação, né? Aí você vai lá e faz uma sapatinha de 60 por 60 e do lado vai construir um prédio. E aí é o Derivaldo que está lá trabalhando e ele leva o bate-estaca. Vocês estão pegos. Peguinho. Vai tremer tudo, vai trincar tudo, tão pego. Não reza para não ter um bate-estaca perto da casa de vocês. Não é? Ou estou falando bobagem? Barulho tremendo. Barulho, muito barulho mesmo. Não é só barulho, você aguenta. Você sai de casa para trabalhar, você dá um jeito de fazer outra coisa. O negócio é a vibração. Deixa eu aproveitar o comentário do Derivaldo, e aí eu vou passar para o outro link, senão esse daqui fica grande demais. E quem eu não respondi as perguntas, eu vou pedir um grande favor. Dá um Ctrl+C nas perguntas e um Ctrl+V no chat de lá. Gente, eu cheguei para a construtora, para o Cristiano e para o Marcos. Eu esqueci o nome da construtora, eu vou lembrar o nome da construtora já já. Eu fiz uma travessia lá no Maria de Oliveira, acho que é Maria de Oliveira, um condomínio um bairro que eles fizeram atrás do Jardim Maracanã. Uma travessia de uma adutora de água para água e esgoto para o Codal. E o Codal exigia que essa construção, já que está loteando, ele tinha que pegar a água pluvial e entregar onde a Codal tinha a parte de saneamento para fazer essa ligação. E eles tinham que fazer uma passagem aérea. E essa passagem aérea em volta do córrego das Toldas. E aí, uma extrema lama. Eu tenho que procurar os vídeos, eu não sei como eu perdi isso, eu me divertia vendo esses vídeos. E aí, beleza, me procuraram, eu fui lá e calculei uma treliça, nossa, extremamente elogiado, me senti muito bem, né? Uma construtora grande aqui, beleza. Aí, tinha calculado estaca, claro, né? Eu já acabei de falar para vocês que Aí eles, não, mas estaca tá difícil. Era hélice contínua, tinha muita água, eu tinha pedido para furar na hélice. Aí tinha sobrado, de um bairro que eles fizeram, tinha sobrado um monte de poste de concreto. Aí eles foram lá, mas não dá para utilizar o poste? Falei, claro que tá, vamos calcular para o poste. Calculei, a fundação, era tão macio o solo, que eles vinham com a retro e com a parte da frente da retro, ia baixando, ia afundando o poste. Até a hora que levantava a retro. Aí ele levantava na pá e não descia mais. Tentava, levantava a retro, não descia mais. Tá lá até hoje, deve ter uns 5 anos. A fundação é poste. Até isso eu já me aventurei. E quando eu falo me aventurar é porque meu nome está lá, né? Quem assinou a RT fui eu, né? Aí o Codal assustou. Quem é de Uberaba sabe que o Codal é a repartição pública que toma conta da água, é a Sabesp de Uberaba, né? A Copari, é a empresa que toma conta da água e do esgoto. E aí eu tive que fazer um laudo, dizendo que eu não estava doido, né? Tô brincando. Mas dizendo que era minha responsabilidade, que a fundação fosse feita com poste de concreto. Foi divertido, foi algo desafiador, tá? Muito bem, eu vou encerrar a gravação aqui. Todos têm o link da próxima aula. Vou pedir para vocês, experiência. Vou pedir para vocês migrarem para o link da próxima aula. A gente sempre tem 15 minutos de intervalo. Deixa eu perguntar para vocês, só me responda quem for contra. O que vocês acham da ideia da gente tocar direto, sem fazer 15 e 15? Nós temos 2 intervalos de 15. Em vez de acabar meio-dia 15, a gente acaba 11h45, meia hora antes. Eu esperava, né? Eu, como aluno, também torceria para ser assim. Então, nós vamos direto, que aí a gente para almoçar um pouquinho antes, tá bom? Então, vou encerrar a gravação e já está aberto o link lá, vocês já podem entrar para lá, que eu não deixo o link fechado. Valeu? Abraço, até agora mesmo. A presença automática, Tainá.